Olá pessoal, estou eu aqui de novo para falar com vocês sobre a fé. Aconteceu que quando eu vim para a companhia da minha avó, porque a minha mãe havia falecido, eu e meu irmão, nós viemos para a companhia da minha avó no interior de Minas. Aconteceu que depois nós mudamos aqui para Belo Horizonte, e aqui em Belo Horizonte eu vim morar com meus tios, minha tia e a minha avó, que havia também ficado viúva. Aí, quando eu tinha a idade de 5 anos, nós mudamos aqui para Belo Horizonte, para um barracão, onde havia um pé de manga, mesmo perto da porta. E havia outras plantações também, mas só que o pé de manga estava muito carregado. Aí o meu irmão, nós levantamos de manhã cedo, meu irmão pegou uma faca e foi apanhando as mangas, cortava os pedaços e me dava, eu ia comendo os pedaços de manga verde. E meu irmão também. Aí veio a minha avó, levantou também, veio, me deu um copo de leite. E aí, passado algumas horas, eu comecei a passar mal. Aí eu estava envenenada. E naquela época, os hospitais ainda estavam em construção, porque aqui em Belo Horizonte tinha a construção de hospital, estava evoluindo ainda, sabe? Porque era uma cidade assim, muito vazia ainda. Aí a minha avó ficou muito aflita porque ela viu que eu tinha envenenado. Aí a minha tia foi numa farmácia e comprou um soro e comprou também um aparelho de fazer lavagem intestinal. E aí começou a fazer a lavagem, mas só que eu cada vez mais eu piorava. Vomitava muito e evacuava muito. Então a minha tia comprou o aparelho, começou a fazer a lavagem e me dando soro. E aconteceu que não parecia que não ia ter jeito. Aí a minha avó ficou muito aflita, perguntando para Deus como que ela iria falar para o meu pai da minha vida. Ela ficou aflita por demais e com isso ela clamando a Deus, sou Deus, como que eu vou falar com meu filho, da vida da filha dele, como que eu vou ficar, meu pai? Falando com Deus, muito aflita, e a minha tia já tinha providenciado o vestido para me enterrar, e só faltava mandar fazer o caixão, porque antigamente, aqui em Belo Horizonte, era tudo muito mais difícil do que agora, tem tudo nas mãos. Antigamente não, tinha que encomendar o caixão, tinha muita dificuldade. E até mesmo os hospitais também estavam tudo em construção, especialmente o pronto-socorro. Não tinha pronto-socorro naquela época, muitos anos atrás, não tinha pronto-socorro, e com isso os farmacêuticos que faziam as vezes dos hospitais. Aí aconteceu que a minha avó ficou muito aflita e perguntando para Deus o que seria da minha vida. Então ela abraçou-se comigo, a minha tia colocou um lençol sobre a mesa e me colocou sobre a mesa, esperando somente preparar o caixão para me enterrar. Mas aconteceu que a minha avó abraçou-se comigo, clamando muito a Deus, e aí aconteceu o milagre, que eu sobrevivi.
Mas só que eu toda hora desmaiava, toda hora eu passava muito mal. Aí a minha avó, com a aflição dela, pedindo a Deus, clamando a Deus, e aí estou eu aí, viva, fazendo este vídeo hoje para contar para vocês o que é a fé. Foi a fé da minha mãe, a fé da minha avó. E agora eu vou contar o que aconteceu quando eu tive o meu terceiro, quando eu tive o meu filho Jairo. Eu fui para a maternidade para ganhar meu filho. Meus partos todos foram normais. Aí aconteceu que ele nasceu e eu passei muito mal. Tiveram que me colocar no balão de oxigênio, mas aconteceu que deu tudo certo. Graças a Deus, correu tudo bem. Quando eu estava para sair do hospital, o médico virou para mim e meu esposo e falou que eu estava de alta, mas que o meu filho não estava não, porque ele estava com um problema. Então nós perguntamos para ele qual era o problema que a criança tinha. Aí aconteceu que o médico falou, é porque ela ainda não orinou, e só depois que ele urinar é que eu vou dar alta para ele. Mas a senhora está de alta. Aí eu conversei com meu esposo e ele falou, sem a criança nós não vamos. Nós vamos esperar o médico liberar a criança. Aí eu falei com ele, se for só o problema dele não ter urinado, doutor, não é problema não, porque eu já tenho meus outros filhos e é só começar a dar um chazinho, dar água de mamar, que a criança urina. E isso para mim não é problema. Aí o médico foi e falou, se a senhora e o senhor assinar um termo de responsabilidade, eu libero a criança. E assim foi feito. Mas aconteceu, eu cheguei em casa, ele e os outros irmãozinhos, tudo bem, graças a Deus. Aí eu fiquei procurando na criança o que foi que aconteceu esse problema do médico suspender. Do médico querer que ele ficasse no hospital. Aí, passado-se uma semana, eu convidei minha prima para ficar em casa com os meus outros filhos, porque eu não gostava de deixar meus filhos na casa de outras pessoas, não, somente em casa mesmo. Aí aconteceu que eu levei a criança no médico, num clínico de pediatria. Aí o médico virou para mim, examinando a criança, e falou, a senhora sabe que o seu filho sofre de encefalia? Eu falei com ele, o que é isso, doutor? Então ele foi e me explicou que é um problema que somente a cabeça da criança desenvolve e o corpo fica miúdo. Então, ele falou, já que a senhora trouxe a criança aqui, eu vou encaminhar para um neurologista, para um hospital, e a senhora já vai começar o tratamento da criança. E assim foi. Comecei o tratamento da criança, do meu filho. Aí aconteceu que meu esposo, ele estava fazendo curso em São Paulo de outras marcas do trabalho dele, que era máquina de calcular, de máquina de escrever, registradora. Então, eu não quis passar para ele o problema que a criança tinha, porque ele ia ficar preocupado e ia prejudicar no trabalho. Então, ficou só eu e essa minha prima, sabendo da dificuldade que estava o problema do meu filho. Aí aconteceu
Aconteceu que eu comecei a levá-lo de 15 em 15 dias ao neurologista. E o neurologista fazia os exames, mas foi tocando para frente até que um dia eu levei a criança, era de 15 em 15 dias. Eu levei o meu filho e chegou lá, o médico falou, vamos adiantar o tratamento. Me mandou fazer uma chapa da cabeça dele. Então eu fui, no outro dia fui, levei para fazer o exame. Quando cheguei lá para fazer o exame, que a chapa da cabeça dele ficou pronta, eu levei o maior susto da minha vida. Eu passei mal, eu tive até que pegar a chapa e pegar um ônibus para vir. Eu não tive ânimo nem coragem para pegar um ônibus de tão mal que eu passei. Tive que pegar um táxi para vir para casa. Aí aconteceu que eu cheguei em casa e contei para minha prima o que havia acontecido. Aí da segunda vez que eu fui no médico, o médico falou, nós agora vamos iniciar o tratamento da criança, porque quanto mais cedo começar, melhor. Aconteceu que no dia de eu levar a criança no médico, o retorno no médico, eu falei com a minha prima assim, olha, se eu sou católica, eu vou pedir um santo para curar meu filho. Agora, se eu tiver outro entendimento, eu vou ver o que eu faço. E você, como está estudando para professora, tem que estudar. Eu não vou mais tomar o seu tempo. Não precisa mais de vir ficar com meus filhos para mim ir ao médico. Porque eu vou tomar uma atitude esse final de semana. E assim foi. Chegou no domingo, eu gostava de assistir o programa do Silvio Santos, ligar a TV, fazer almoço mais cedo, ligar a TV, ficar ali com meus filhos vendo as brincadeiras, vendo o programa do Silvio. Só que eu estava tão triste, tão pensativa, tão desanimada, que eu fui e falei com o meu esposo assim, olha, não, aconteceu que o meu esposo chegou da viagem no sábado e quando foi no domingo levou as crianças para o Parque Municipal. Aí aconteceu que ficou só eu e a criança em casa vendo o programa do Silvio Santos. Mas nada me alegrava devido ao problema da criança, do meu filho. Aí eu fui e tinha comprado uma Bíblia na mão de uma senhora que era minha lavadeira. E aí eu comecei a folhear a Bíblia. E aí nisso eu peguei na Bíblia e vi a mensagem que quando Jesus andou pelo mundo, ele curou cego, ele curou paralítico, ele fez muitas curas naquela época. Então eu falei assim, Jesus, se o Senhor andasse pelo mundo hoje, eu ia pedir a cura para o meu filho. Aí aconteceu que eu resolvi dobrar o meu joelho, e abri a Bíblia e falei com Jesus. Falei, Jesus, eu sei, meu Jesus, eu sei que o Senhor me deu essa criança, até que o Senhor tiver que levá-la, quer dizer, que se ela tiver que morrer, eu vou conformar. Mas se ele for para me criar, eu quero ele curado. E então, confiei, acreditei e meu filho foi curado. Hoje ele está com 40 e poucos anos
casado, tem um filho e normal, graças a Deus, tudo pela fé. Beijo.